que a gente trouxe ao vivo aqui no Morning Show foi o presidente Lula vetando o projeto que trata sobre a dosimetria das penas. Ou seja, bandeirinha branca estava hasteada, tudo pacificado, mas aí o presidente Lula resolveu vetar. Isso de acordo com o deputado Paulinho da Força, que foi, o relator do projeto. Ele disse até mesmo que tacou fogo na bandeira branca entre governo e Congresso. E a gente vai acompanhar esse trecho agora da fala dele. O Congresso entregou a bandeira branca da paz do Brasil nas mãos do Lula. Sabe o que ele fez? Rasgou e tocou fogo nela. O projeto da dosimetria, que eu tive a responsabilidade de relatar, foi construído com diálogo, com responsabilidade, com todos os partidos, lideranças e personalidades do Brasil. Aprovado pela Câmara, aprovado pelo Senado, reconhecido até pelos Estados Unidos, que elogiaram publicamente o projeto e logo depois suspenderam sanções contra o Brasil. Foi um recado para o mundo. O Brasil buscava estabilidade, pacificação e maturidade institucional. Mas o Lula decidiu fazer o contrário. Foi ao terreno já pacificado e jogou gasolina. Preferiu o confronto ao diálogo. Preferiu a tensão ao entendimento. Ignorou o Congresso. Desrespeitou a construção coletiva e vetou o projeto. Ou seja, retirou a bandeirinha branca, encapou a bandeira dele para fazer campanha política, Nada mais que isso. Vamos direto para Brasília, ao vivo com o Igor Damasceno, que tem mais detalhes para a gente sobre as últimas falas do presidente Lula, como é que estão os bastidores por lá em meio a esse veto, Igor? Traz as informações atualizadíssimas para a gente. Muito bom dia. Pois é, David, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Horas depois do PL da dosimetria ser vetado pelo presidente Lula, na Câmara dos Deputados, a repercussão foi para a derrubada dos vetos, segundo Sóstenes Cavalcante. E no Senado Federal, o senador Esperidião Amin protocolou um novo PL da anistia. Aí a gente já não fala mais em redução de penas, a gente fala num perdão amplo, geral e restrito para todos os envolvidos nos ataques no 8 de janeiro de 2023. Desde os executores, aquelas pessoas que de fato invadiram os prédios das instituições democráticas, até mesmo aqueles que são apontados como os autores intelectuais, como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Esperidião Amin, o PL da anistia é para pacificar o país e ele serve justamente porque o STF teria pesado a mão na hora de trazer a sentença para todos os envolvidos. Esperidião Amin também não reconhece os condenados como golpistas, e sim como vândalos que provocaram quebra-quebra no 8 de janeiro de 2023. Bom, eu conversei com alguns auxiliares do presidente Lula hoje de manhã sobre esse novo PL da anistia que foi protocolado pelo senador Esperidião Amin. Esses auxiliares muito próximos do presidente me disseram que, na verdade, esse texto não deve dar em nada e é muito mais um aceno de Esperidião Amin para o eleitorado dele, haja vista que esse é um ano de eleições, do que para uma questão política em si. Os auxiliares do presidente Lula ainda me apresentaram algumas inconsistências no texto do senador. Eu estou com o texto aberto aqui, peço até licença a vocês para ler o trecho a qual os auxiliares me apresentaram essa inconsistência. O texto diz o seguinte, abre aspas: embora alguns dos atos praticados na Praça dos Três Poderes naquela data sejam de fato reprováveis, a dosimetria aplicada pelo STF suscitou intenso debate na academia jurídica no que se refere à adequação e necessidade. Fecha aspas. Esse é um texto do PL da anistia protocolado ontem pelo senador Esperidião Amin. E que inconsistência é essa apresentada pelos auxiliares do presidente? A palavra alguns, porque Esperidião Amin, ele reconhece algumas pessoas como de fato culpadas pelo quebra-quebra no 8 de janeiro de 2023, mas outras tantas são consideradas inocentes. E segundo me explicaram esses auxiliares, quando ele coloca tudo na mesma balança, culpados e inocentes, tendo esse perdão, então o senso de justiça diminui. Eles falaram, olha, o Planalto e o STF consideram
todo mundo culpado e por isso todo mundo foi condenado. Quando ele considera uns culpados e outros inocentes, mas mesmo assim todos são perdoados, isso acaba sendo um tanto inconsistente em relação ao senso de justiça. Foi o que me explicaram esses auxiliares. E eles também lembraram da Constituição. A Constituição tem a chamada cláusula pétrea, que são aqueles trechos da Constituição imutáveis, independentemente do que acontecer. E entre as cláusulas pétreas está, por exemplo, a parte que diz que pessoas condenadas por ataques à democracia não podem ser perdoadas, não são dignas dessa anistia. Então, o texto é considerado inconstitucional. As pessoas próximas ao presidente Lula acreditam que esse texto sequer vai chegar aqui no Planalto para uma eventual sanção presidencial, porque o STF já vai considerá-lo inconstitucional e mesmo que seja aprovado no Congresso, antes de chegar aqui no Planalto, ele já deve ser, então, barrado pela Suprema Corte. Se de fato chegar aqui no Palácio do Planalto, o veto na íntegra já está garantido pelo presidente Lula. Então, os auxiliares do presidente acreditam que esse texto é muito mais por causa do período eleitoral do que para trazer uma, abre aspas, justiça em si. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, mas os bastidores aqui nos corredores do Planalto são esses. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Igor. Muito obrigado pelas informações ao vivo, então, pra gente. Vamos entender o contexto direitinho, Mano Ferreira, porque tem uma questão política em jogo, aí o STF entrando no circuito novamente e a judicialização que a gente viu muito ao longo do ano passado e, pelo jeito, 2026 não vai ser diferente. E já era previsível, né? A gente tá falando de uma bandeira que acaba sendo uma bandeira eleitoral para os dois campos. Um campo usa a anistia do mesmo jeito que lá atrás o PT usava o Lula livre, então é uma bandeira política para a aglutinação de um campo em torno de Jair Bolsonaro e do outro lado a mesma coisa, fica insistindo em render, fazer com que o 8 de janeiro ocupe o noticiário. Veja só, já passaram quase 4 anos e a gente continua no mesmo assunto, como se não houvesse outros temas extremamente graves para o Brasil encarar. Por quê? Porque a polarização se alimenta disso. Então pegam um assunto, fazem com que ele seja interminável para que os dois campos políticos continuem protagonizando o debate político no país. Então, quando o interesse político dos dois lados é melhor com a briga se mantém. E aqui com a gente, presente no estúdio, o pessoal tava perguntando dela no chat também, eu vi agora há pouco, cadê a Jess? Cadê a Jess? Olha a Jess aí. Oi, pessoal. Tudo bem? Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. Férias prolongadas. Aproveitar, né, que 2026 claramente não vai ser um ano fácil, como essa matéria bem elucida, né? Quando a gente olha para a necessidade de, mais uma vez, esse veto, ele representa também fogo no parquinho, no bom português. E fogo no parquinho significam mais tensões em relação ao momento político. Eu concordo com o Mano, eu acho que em uma certa medida os dois lados se aproveitam disso, mas aqui nós víamos uma direita que estava já concordando com o PL da dosimetria, que é muito diferente de um PL de uma anistia, que era a sugestão inicial, que agora volta com o senador Esperidião Amin do PL de Santa Catarina, e já estava seguindo em frente, por assim dizer. E aqui, agora com o veto, a discussão volta em torno do 8 de janeiro e o projeto de país, o vamos olhar para frente, fica cada vez mais de lado e a gente segue nesta pauta em específico. E aí, né, reformas que precisam ser feitas, outras questões retomam a casa e as discussões, as tratativas se envolvem no entorno desse tema, porque muita coisa ainda precisa ser feita no Congresso Nacional, só que uma das prioridades então vai ser, nesse começo de ano legislativo, quando eles retornarem desse recesso, a questão da dosimetria novamente, Isadora. E a gente está pautando muito a PL da dosimetria dentro dessa discussão eleitoral. Isso é o que está sendo feito nos últimos meses, né? A gente já foi e voltou com o tema diversas vezes. E o que acaba se perdendo um pouco da discussão pública, que eu acho que é muito importante enfatizar, porque a gente teve uma profissional do direito penal aqui para esclarecer essa dúvida para todo mundo, que existe uma grande questão que é, a gente está falando de uma mudança ali de um novo tipo penal, que ele muda o Código Penal, o direito penal. Então você pensa aqui, você mudar
essa progressão penal, que é a proposta da PL, ela muda para o direito por um todo, porque o direito ele é impessoal, ele é genérico. Então a gente está mudando não somente para as pessoas que estavam ali no atentado antidemocrático, que estavam no ato, ele muda por um todo. Então as pessoas que forem julgadas como réu primário, elas serão beneficiadas pela PL da dosimetria também. Elas terão uma redução penal por conta da PL da dosimetria. Então eu acho que essa é uma discussão que no momento é muito mais importante, porque enquanto se aproveita da dosimetria como um palanque eleitoral, sobre o ato, a direita que não quer, a esquerda que aproveita, pouco está se pautando na parte constitucional, na parte penal e no quanto isso impacta para crimes por um todo. E isso é muito importante porque a gente tem pautado as nossas discussões em segurança pública, em PL antifacção. E aí, onde está aqui a gente está falando de algo que diminui penalidade criminosa, desculpa. A gente está diminuindo isso. Então, eu acho que não é condizente com todo o cenário para o Brasil por um todo, deixando um pouco a parte eleitoral, o palanque eleitoral que está sendo feito e que está sendo aproveitado por ambas as partes. Olha, a Camila, não sei se está concordando ou não. Está concordando ou não? O que eu ia dizer é que existem opiniões favoráveis e desfavoráveis quanto a isso, mas ainda é possível reverter a situação, essa decisão do presidente. O próprio Congresso, se tiverem 247 votos e mais 47 de senadores, a decisão pode ser alterada. Então ainda temos uma Você acredita que vai acontecer isso? Como? Você realmente vai ter o número suficiente para reverter a situação? É muito difícil. 247 votos favoráveis. Você acredita, mano? Eu acho que vai dada acontecer. A temperatura do vídeo do Paulinho da Força, relatou que não é nem da direita nem da esquerda, é do centrão. O grau de virulência que ele usou no vídeo, né? Basicamente dizendo o Congresso e veja só o que ele faz. Tava todo em paz, você foi lá e tacou fogo. Exatamente. E outra coisa, né? Tacou o fogo. Ele não trata do PL da dosimetria de forma isolada. Ele trata como o Congresso estendeu a bandeira branca. E o presidente rasgou e botou fogo. Ou seja, ele está tentando fazer com isso um novo capítulo do enfrentamento entre o legislativo e o executivo. Isso faz com que os deputados e senadores entrem no chamado espírito de corpo, para defender o poder legislativo e as suas próprias prerrogativas em contraposição ao executivo. E vale dizer, isso se insere no contexto maior em que o presidente vinha construindo o seu discurso eleitoral tratando o legislativo, o Congresso, como inimigo do povo, como inimigo do país. Então, isso acaba facilitando e aumentando a temperatura para que o veto seja derrubado no Congresso. Eu quero saber também a opinião de quem nos acompanha pelo chat no YouTube. Já deixe o seu like, inclusive, para você sempre poder aí saber em primeira mão todas as novidades aqui do Morning Show. E para o pessoal do rádio, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Para as outras plataformas, a Jess faz umas expressões que eu adoro, assim, nela, de discordância, e eu quero saber a sua opinião. Não, eu acho que o veto vai cair, eu acho que a votação da medida já é um indício disso, porque ela foi aprovada nas duas casas com um número superior ali ao número necessário. Então, na Câmara dos Deputados, de fato, existe mais do que 247 votos de apoio, e no Senado Federal existe mais de 41 votos de apoio que seriam necessários para a derrubada dos vetos do presidente Lula em relação a isso. Então, eles vão chamar uma sessão conjunta, essa sessão conjunta terá ali a possibilidade de queda deste veto. Os presidentes das duas casas parecem já interessados em fazer isso de uma certa maneira até rapidamente. Então, é muito provável que este veto, ele seja de fato derrubado pelo Congresso Nacional. Acho improvável que isso não aconteça. E aí vem a outra parte, que é a judicialização dessa medida que vai acontecer, e isso vai acabar chegando no Supremo Tribunal Federal para decisão de ver ali, para avaliar isso em termos legais. Mas, mais uma vez, se o Congresso ele é realmente soberano nessa montagem das leis, ou seja, o poder de escrever as leis, de fazer as leis existirem, vem do nosso poder legislativo com o veto ou não aprovação presidencial, vamos ver se isso será seguido e como será seguido em relação aos eventos futuros. O que não dá mais para a gente ficar nesse eterno filme de anistia, dosimetria. Eu acho que é hora do Brasil seguir. Já vão fazer quase 4 anos em relação a essa medida e parece que virou o ponto principal dos últimos 4 anos. O Congresso deixou uma brecha muito grande para a judicialização
porque houve mudança importante no texto no Senado, que não voltou para a Câmara dos Deputados como deveria ser a praxe, dizendo que, no lugar de ser uma mudança de mérito, era uma simples mudança de texto, o que permitiria que o texto fosse direto para a sanção presidencial. Mas isso é controverso. Então, acredito que provavelmente... Tá querendo dizer que esse descuido foi proposital? Olha, não sei se Eu não acho que é- foi isso eu acho que proposital, é mas foi um padrão. desejo de acelerar o trâmite. Mas, automaticamente, abre a brecha e o argumento jurídico para que alguém, provavelmente um partido de esquerda, como o PT, o PSOL ou o PDT, entrem no judiciário pedindo a anulação da tramitação do processo, falando de um descuido no devido processo legislativo.